A rejeição é muito grande, né, da torcida em relação ao Carpini e, claro, até mesmo antes do jogo de hoje. No jogo, o primeiro tempo do São Paulo foi bom, né? O primeiro tempo do São Paulo foi bom, sempre digo, né? Comparando com o que vinha sendo. No primeiro tempo o São Paulo jogou melhor que nos últimos jogos. Teve chances de fazer 1-0, de sair na frente. O João Ricardo fez boas defesas, né? O São Paulo manteve os 3 zagueiros. No início, o jogo muito na direita com o Igor Vinícius, Alisson e o Luciano. Depois, o time equilibrou melhor. O Michel Araújo na esquerda com o Galopo. Não funcionou tão bem, mas começou a ter jogo também por ali. O Luciano um pouco mais centralizado, se posicionando ali nas costas do volante de frente para os zagueiros. O São Paulo começou a criar. Merecia ter saído do primeiro tempo em vantagem, mas não conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo foi outro jogo, que era o de se esperar, né? Não era normal um domínio tão grande do São Paulo em relação ao Fortaleza durante um tempo inteiro. Até durou bastante, durou um tempo inteiro. Não há essa diferença entre os times. São times bem equilibrados e não é nada absurdo se alguém disser, não, o Fortaleza é melhor, mais organizado e com sequência de trabalho. É óbvio que o Fortaleza é. E no segundo tempo o jogo equilibrou, que era o esperado, né? Não ia o São Paulo dominar o Fortaleza 90 minutos, né? Não é time para isso, para dominar o Fortaleza 90 minutos. O gol não saía, o Fortaleza passou a marcar mais à frente e o São Paulo começou a ir pro desespero, né? Primeiro entra Rames, sai Galopo, depois saem os 2 alas, Igor Vinícius e Araújo, entram 2 atacantes, o Eric e o William Gomes. O William Gomes entrou bem no jogo, o garoto. E o São Paulo foi se mandando para frente, se mandando, e nos contra-ataques o Fortaleza chegou. Uma boa alteração do Vojvoda, da entrada do Moisés, né? O Moisés já vinha encontrando espaço, ele tirou o ala direito do Fortaleza. Fortaleza também com 3 zagueiros, ele tirou o Pikachu, que era o ala direito, colocou o Moisés, que é um atacante, né? Que já era do Fortaleza, foi lá pro México, voltou esse ano. E com o Moisés, já com o Michel Araújo em campo, já começou a dar problema. Na mudança na ala esquerda, aí o espaço ficou ainda maior. E numa jogada do Moisés, cercado por 3 jogadores, ele deu o passe pro Pochettino e aí assistência pro Lucero. Para mim, inclusive, o Pochettino foi o melhor em campo. Jogou muita bola, o meio argentino, que já jogou inclusive no River Plate. E aí o São Paulo foi pro desespero total, né? O lance do segundo gol é muito claro de desespero. Teve um escanteio, o Rames bateu, os 3 zagueiros foram para a área, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. E aí saiu a cobrança, rebateu, a bola continuou ali. O São Paulo ficou com a bola e os zagueiros não voltaram, né? A bola até saiu de perto da área, os zagueiros não voltaram, ficaram lá na frente, ficaram dentro da área. São Paulo perdeu e no contra-ataque não tinha ninguém lá atrás, estava o Pablo Maia, mais ou menos o Nestor, e aí o Machuca fez 2-0, mais um argentino, né? O Fortaleza tem vários argentinos no seu time, e aí matou, né? O São Paulo veio no tudo ou nada, no desespero. André Silva fez um belo gol, esse é um ponto positivo. No segundo jogo seguido que ele entra bem e dá pra jogar André Silva e Caleri. O André tem mais mobilidade, sai mais da área, o gol, inclusive ele chuta de fora da área, mas não foi suficiente pra ir buscar um empate, né? Se fosse olhar o jogo no todo, São Paulo até merecia a sorte um pouco melhor pelo primeiro tempo, mas o segundo tempo foi bem ruim, foi piorando durante o segundo tempo, o time foi se desesperando e o Fortaleza aproveitou os espaços, aproveitou o lado emocional do São Paulo e matou o jogo, né? São Paulo agora numa situação, não, claro que não no campeonato, é a primeira rodada, mas no todo, pressão, uma rejeição enorme ao treinador. Vamos ver o que vão decidir, mas é bem possível que o São Paulo troque o seu treinador. Eu acho que, como eu falei, não é uma informação, é uma dedução pelo que a gente conhece do clube, conhece algumas pessoas, a gente vai vendo com o tempo como as pessoas agem, como os dirigentes funcionam, os treinadores, jogadores, a gente vai vendo, vai entendendo como as pessoas agem. Então eu acho bem possível sim que haja uma troca no comando. Tá começando o pós-jogo da Jovem Pan. O São Paulo perde a estreia no Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. André Silva marcou para o São Paulo já no segundo tempo com o placar de 2-0. Lucero e Machuca, Fortaleza 2 no placar do estádio do Morumbi. Você vai deixando o seu like, você que nos acompanha através do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Fortaleza que matou o jogo em 2 contra-ataques. E para você ver, não é, Bruno Prado? O que não é um técnico pressionado no cargo. O São Paulo se mandou para cima do Fortaleza no segundo tempo, fez até um bom primeiro tempo, concordo com você, mas no segundo tempo se mandou para cima e o Fortaleza mata o jogo com 2 contra-ataques, né? Será que se o Carpini não tivesse assim tão pressionado, ele teria feito essas mudanças? Fortaleza vence o São Paulo e no retrospecto do confronto, né, no confronto direto, 9 jogos que o São Paulo não ganha desse Fortaleza bem ajeitado, bem arrumado, dentro e fora de campo, com aquela administração excelente do Marcelo Paz e dentro de campo com o Vojvoda, Bruno Prado. O
Fortaleza tem o Vojvoda há quase 3 anos, né? Ele chega no início do Brasileiro de 21, estamos no Brasileiro de 24, então 3 anos e teve altos e baixos. Teve um momento que Fortaleza ficou na lanterna várias rodadas no Brasileiro de 22, que ele estava na Libertadores, dividindo atenções com Libertadores, Copa do Brasil, e depois reagiu, terminou em 8º lugar, né? Tem esse tabu de 9 jogos, né? Que é muita coisa. O São Paulo não vence Fortaleza 9 jogos, agora 4 empates, 5 derrotas, seja aqui no Morumbi ou lá em Fortaleza, no Castelão. E nos últimos 3 campeonatos brasileiros, o Fortaleza ficou na frente do São Paulo, né? Em 23, 22 e 21. Fortaleza ficou na frente 3 anos seguidos. Então, há, claro, uma diretriz assim, de futebol no Fortaleza muito mais bem definida do que no São Paulo. Isso sem dúvida. Não falo nem de qualidade individual de atletas. Também não acho que a qualidade individual do São Paulo seja muito superior à do Fortaleza. Mas de projeto de futebol, do Fortaleza é muito mais consistente, né? O Vojvoda ali há 3 anos, o Rogério também ficou bastante no Fortaleza. Só teve um momento ali que trocou mais rápido entre a saída do Rogério e a chegada do Vojvoda. É que Fortaleza teve o Chamusca, teve o Anderson Moreira. Até quando o Rogério saiu a primeira vez pro Cruzeiro, o Zé Ricardo ficou um pouco tempo. Mas já é o segundo treinador em pouco tempo. O Rogério, se excluir aí os 40 dias que ele ficou no Cruzeiro porque ele quis e depois saiu pro Flamengo porque ele quis, Rogério ficou mais de 2 anos no Fortaleza e o Vojvoda tá indo para 3 anos, né? É um projeto de futebol mais consolidado que tem o dirigente, o Marcelo Paes, como comandante. Hoje ele não é mais presidente, ele agora é o CEO da SAF do Fortaleza, uma SAF que é diferente das outras. O Fortaleza continua como majoritário da SAF, o controle da SAF continua nas mãos do Fortaleza e o Marcelo é o CEO da SAF, né? O Fortaleza não vendeu a maior parte das ações da empresa criada para gerir o futebol. Fortaleza tem a maior parte das ações, tem os investidores ali que têm as suas ações, mas a majoritário, isso foi aprovado no Conselho, o Fortaleza está respeitando. Majoritário é o clube e o Marcelo é o CEO que está comandando o futebol do Fortaleza. Aumenta a pressão em cima do técnico Thiago Carpini. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico do São Paulo, a passagem dos jogadores pela zona mista, se é que vão passar, né? Porque a gente sabe que quando a fase é boa, todo mundo quer falar. Agora na crise, essa pressão aí do torcedor, o Giovanni Chacon está se dirigindo até a zona mista do estádio do Morumbi para flagrar a passagem dos jogadores do São Paulo e também do Fortaleza. Daqui a pouquinho no pós-jogo especial da Jovem Pan. São Paulo 1, Fortaleza 2, o Campeonato Brasileiro está de volta. Então deixa o seu like, você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aumenta a pressão em cima do técnico Thiago Carpini. A pergunta que fica, Bruno Prado, é essa: será que a diretoria do São Paulo vai manter o Carpini? Quem vai definir o futuro do Carpini é o senhor Júlio Casares, Carlos Belmonte, a diretoria do São Paulo, não é a gente aqui com o microfone. E eu acho que a gente precisa elogiar a diretoria do São Paulo no sentido de que, querendo ou não, segurou o Carpini, né? Dessa vez, a diretoria do São Paulo não comprou o barulho da torcida de primeira, mas também é aquilo, né, Bruno? Manter o Carpini e ficar sempre essa pressão, a gente tem que ganhar todos os jogos. Uma hora ou o São Paulo mesmo, pode acontecer hoje, ou o próprio Carpini, né? Pode chegar e falar, ó, não dá mais, não tem como permanecer desse jeito. É uma questão de tempo, é bem possível que seja, se não hoje, mas amanhã, não sei se agora já no vestiário ou amanhã, não sei. Mas é bem possível que ele não dirija no próximo jogo. O Casares tem segurado, mas a relação com a diretoria é boa, a relação com os jogadores é boa, mas há uma pressão enorme e normalmente essas pressões acabam sendo atendidas, né? Vamos ver como vai ser. É uma questão de ter convicção, mas se é para ficar nessa, se perder, cai. Uma hora vai perder, então se é assim, se perder, cai, é melhor tirar logo. O time vai perder jogo, o time não vai ficar invicto. Então, até porque a gente falou na transmissão, a sequência é péssima, né? Tem o Flamengo fora de casa já na quarta-feira, depois o Atlético Goianiense, aí o Barcelona de Guayaquil, que vai ser no Morumbi ou vai ser fora? Vai ser fora. E aí o Palmeiras na próxima segunda. Então, assim, ele não vai ficar, não tem a menor possibilidade, né? Acho que o São Paulo não vai esperar a derrota de quarta-feira contra o Flamengo. E teve um tempo ali, se a coisa aí a gente ainda tem que ver o que vai acontecer, né? Mas se a coisa quando perder, cai, teve aquele tempo pós-Paulistão, né? O São Paulo teve 20 dias, não aconteceu, né? E foi mantido, o Casares segurou.
E agora é jogo em cima de jogo, né? Então vai ter que tomar uma decisão, e a decisão é do presidente, né? Ele pode até ouvir os seus diretores, o Belmonte, o Rui Costa, o Muricy, enfim, mas a decisão é do presidente, né? Então vamos ver o que o Casares vai decidir em relação ao técnico do São Paulo.